Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Quando existem condições, tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. Socialism is an integral part building social justice on this planet. Individuelle sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Et nous sommes ici à lutter, nous gagnons. Salve, salve pessoal, começando aí mais um episódio do Marxismo Periférico, o podcast dedicado à obra vida das autoras e dos autores da América Latina, da África e da Ásia que são marxistas. Boa tarde aí, bom dia, boa noite, não sei quando que você está ouvindo, mas muito bom ter vocês aqui de novo. Lembrando sempre que esse é um projeto completamente autofinanciado, então se puder dar aquela força para a gente divulgando o nosso trabalho, curtindo aí, você que está ouvindo no YouTube, curtindo e comentando, compartilhando com geral. No Spotify também rola de fazer uma avaliação ali para o nosso podcast, dar a notinha que você acha que a gente merece. E caso você consiga, possa aí ajudar a gente financeiramente, tem a chave Pix, que é o e-mail marxismoperiférico@gmail.com. Beleza? Hoje eu tenho a satisfação de trazer aqui o camarada Paulo Silva, camarada que eu conheci quando eu estudei na Unila, lá em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. A gente partilha aí alguns pontos comuns na trajetória, né? Ter vindo no movimento punk e tal, ter abraçado esse projeto aí da América Latina e se voltar um pouco mais para pensar aí a nossa relação com os países vizinhos. Ele que é formado em História, né? Historiador, recém-formado aí, e tá aqui para trocar uma ideia com a gente hoje sobre a Revolução de Granada, a partir da ótica da Audre Lorde. Salve, Paulo, se apresenta aí pra galera. Salve, salve, Pedrão, daquele jeito. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem vai acompanhar aqui a nossa conversa, né? Bom, sou Paulo Silva, sou oriundo de Mauá, né? ABC Paulista, lá de Mauá. Agora oriundo aqui, agora estou aqui em Foz do Iguaçu, faz já quase 8 anos, né? Estamos aqui em Foz, nessa peleia do estudo, vim para fazer História da América Latina, me graduei em 21 na pesquisa, bacharel, mais um bacharel em História da América Latina, e agora estou terminando a licenciatura em História também, e sou compositor quero almejar ser compositor de samba, né? Mais de música popular, sou compositor, sou músico, também faço parte do grupo chamado Não Tô de Bobeira, e faço também nas horas que precisa alguns registros aí fotográficos aqui das manifestações culturais e políticas aqui na Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, Brasil, Porto Iguaçu, Argentina, Presidente Franco e Cidade do Leste, Paraguai. Tamo aí, daquele jeitão. Da hora. O Paulo que já somou em outros projetos meus, né? Eu fiz uma revista, na época da pandemia, fiz uma revista digital de cultura periférica. E tem um número que é especial da América Latina e que inclusive tem as fotos do camarada Paulo lá. Quem quiser, tiver curiosidade de dar uma olhada, tem umas fotos bem legais. Isso, estamos aí hoje para trocar uma ideia sobre Granada, uma experiência aí, uma experiência revolucionária que a gente pouco fala, né, aqui no Brasil. Até agradeço ao camarada que insistiu algumas vezes para a gente tratar desse tema, falou sobre a importância, né, e tal. E depois de um tempo eu fui pegar o livro da Audre Lorde aqui, Irmã Outsider, né, para ler, e me surpreendi que tinha um capítulo sobre a Revolução, né? Acho que mais sobre a Contra-Revolução, na verdade, mas a Audre Lorde, que enfim, eu vou falar um pouco mais sobre ela mais lá na frente, né? Aquela filha de granadinos.
em algum momento ela volta lá para visitar a terra natal dos pais dela e fala um pouco para a gente de como foi esse processo. Então, Paulo, eu gostaria que você começasse aí falando um pouco para a gente sobre Granada, né? Como foi esse processo revolucionário e tudo mais, para a gente ter uma introduçãozinha assim antes de passar para o texto da Audre Lorde. Maravilha, mano. Vamos que vamos. Bom, não sou um exímio especialista do assunto, né? Mas sou sobretudo, tenho essa veia da pesquisa, né? Sou um curioso, mas também um pouco dessa veia da pesquisa mesmo, né? E acredito que seja muito importante para a gente que viemos da periferia, né? Conhecer um pouco mais sobre essa experiência, né? Embora o Granada é um país no Caribe, né? Assim também chamado nas Antilhas, um país em relação ao Brasil muito pequeno, né? Porém, o processo revolucionário, como dizia Fidel Castro, foi uma grande revolução em um país pequeno, né? Então, acredito que a gente tenha ainda um pouco mais de informações sobre o importante revolucionário que aconteceu e está em curso em Cuba, mas em outros países do Caribe e dessa região a gente desconhece grandemente, né? Nossa ignorância é muito grande. Então, esse foi um fato, então, primeiro, né, que por ter ciência que tem mais coisas, que me proporcionou a buscar essas experiências, né? A buscar um pouco uma bibliografia, livros, músicas sobre o país, sobre o Caribe em geral, mas em particular sobre esse processo revolucionário, essa experiência revolucionária que houve desde que começou no ano deixa eu pegar aqui, no ano de 79 e foi até o ano de 1983. Então, 1979 até 1983. Então, esse foi um processo que envolve alguns personagens, envolve um processo que foi muito rico, mas porém trágico em seu desenvolvimento, e que foi, ao final, um processo que foi brutalmente massacrado até colocado dessa forma, brutalmente massacrado mesmo, né? Pelos Estados Unidos, né? Pelo governo Reagan, né? Que enviou as tropas para lá em 83. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar, primeiro, Granada é um país de língua inglesa, então essa já tem uma dificuldade colocada, que a maioria dos textos sobre o processo e sobre a história do desenvolvimento histórico do país já é em língua inglesa, então por mais que eu sei alguma coisa, é difícil se apropriar desse material. E segundo, e outras mais dificuldades, é justamente a gente só foi possível encontrar esse material através do acesso à internet também, né? Sem a internet seria muito difícil conseguir ter acesso a alguns textos e livros sobre esse processo. Um outro fato que foi determinante para que eu pudesse chegar também em alguns elementos foi ter aprendido, né, Pedro, na nossa formação na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ter aprendido o espanhol. Então, tem material, uma grande parte do material então é produzido em língua inglesa, mas também tem um material que é produzido em língua espanhola, e isso possibilitou também a gente, então, ao vir estudar aqui na UNILA, a ter contato com autores que escreveram, que não sendo oriundos também de um país de língua, sendo hispanohablante, língua que fala espanhol, mas ainda assim escrevia em espanhol e então possibilitou esse acesso, né? Então, mano, desculpa só te interromper, mas só para enfatizar como essa questão da linguagem, do idioma, assim, né? É muito foda. Ter contato com o espanhol, ter tido aulas de espanhol e ter oportunidade de ter desenrolado bem isso na UNILA, foi um adianto muito grande na minha formação, assim.
Até agora que eu lancei lá o livro do Lenin, né, vários textos eu tive contato em espanhol porque não tem em português. E até é absurdo assim, a quantidade de material que, por exemplo, a Editorial Progresso, que era a editora da União Soviética, lançou em espanhol e não lançou em português, assim, ó. É muito material mesmo, assim, que a gente não consegue ter acesso. Exato. E aí, assim, e é impressionante que a gente pode encontrar materiais, né, de pesquisadores e pesquisadores brasileiros feito em algum momento na vida, principalmente ali nos anos 70, que foi momento de exílio para grande parte, escrito em espanhol e que não tem ainda hoje tradução em português. Pode crer, pode crer. Se a gente for dar exemplo, por exemplo, alguns textos do Rui Mauro Marini, né? Eu não sei se toda a obra dele, quando ele escreveu no Chile ou no México, estão traduzidos, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um fato aqui. Faz pouco tempo que eu fui a família da minha companheira vem de Bogotá, né, da Colômbia. Então eu fui lá visitar a família dela, faz pouco tempo que eu fui para Colômbia, fui para Bogotá. Em Bogotá, fui num sebo lá em Bogotá, cara, eu fiquei assim impressionado com a produção editorial que tem na Colômbia, por exemplo, ali na capital, o acesso que eles têm. Eu encontrei, por exemplo, eu não sei se tem em português, olha só, mas encontrei, por exemplo, um texto, um livro que é o discurso do Marighella em Cuba, em Havana, que saiu pela revista Crítica, né? Esqueci me deu um branco agora aqui, mas uma importante revista Pensamento Crítico, que era editada em Cuba nos anos 60, nos anos 70, e que ele lançou quando ele foi para lá fazer o discurso na Organização dos Países Latino-Americanos, né? E eu encontrei esse livro lá em Bogotá. Eu trouxe ele, claro, não foi assim, não paguei um horror, foi 20 conto, cara, tá ligado? Então, assim, e tive acesso a esse material. Então, de fato, ter aprendido a língua espanhola abriu muito o leque, né, da nossa produção, do nosso acesso à produção crítica do pensamento latino-americano. Então, Granada então faz parte do Caribe anglófono, que fala inglês. O Caribe é uma região muito interessante, porque congrega numa pequena extensão, né, de terra e mar, né, congrega praticamente, foi ali a fronteira imperial, né? Então você tem os povos indígenas que eram ali daquela região, no processo colonial, a invasão dos povos das potências europeias, inglesas, francesas, espanholas, em menor medida também Holanda, e conjunto com isso as populações, os trabalhadores trazidos no processo de escravização da África, né? Do continente africano. Então ali naquela região do Caribe, ela é muito interessante pela a forma de como se construiu aquela região, né? Há quem diga que ali é um mini-mundo, né, do mundo, né? Então, o Caribe, Caribe não, Granada, a população em Granada ali, vai, no ano de 73, vai conseguir a sua independência num processo burocrático com a Inglaterra. É uma independência, mas não é, sabe, assim, uma coisa burocrática, de papel, de plebiscito, né? Não foi um processo, de fato, na qual envolveu outros países, que foi uma conquista, né? Uma conquista mais violenta dos setores populares também, né? Mas ocorreu então em 73, e a figura que era ali então a figura determinante dessa independência era um sujeito de nome Eric Gehry, que foi uma liderança importante do sindicalismo dos anos 50 na ilha. Foi muito importante o papel dele como sindicalista, se transformou num grande nome, porém, o seu projeto
de governo e de poder, foi um projeto ditatorial e que era consonante com os ideais, principalmente da Inglaterra. Então rompeu, mas não rompeu tanto, né? Então assim, a gente vê a conformação do neocolonialismo, né? Dessa ideologia neocolonial. Então, o que vai acontecer? Então na década de 70, vai acontecer então, o país está estagnado economicamente, os relatórios do Banco Mundial, tudo indicando que o país estava estagnado. É um país que naquele momento tinha 110 mil pessoas. Então nós estamos falando, em relação ao Brasil, uma região muito pequena. Porém, o que o movimento popular conseguiu foi uma tarefa heróica nas suas devidas proporções. Então, nos anos 70, o movimento popular vai criar uma unidade no que se chamou o movimento Nova Joia, vai congregar nessa organização a força capaz de conseguir derrubar a ditadura do Eric Garrett. E vai ali estabelecer, então, de 74 até 83, um programa na qual tem como centralidade, primeiro, romper então com o neocolonialismo, de fato uma revolução anti-imperialista, vai se colocar nessa linha. Vamos lembrar então os anos 70, né? Movimento não alinhado, a Revolução Cubana, então vários outros movimentos acontecendo no Caribe e no mundo, as independências dos países africanos. Então, o que está acontecendo em Granada está consonante e está acontecendo o que também está acontecendo em outras partes, pelos movimentos populares anti-imperialistas, de forma geral, da classe trabalhadora no mundo, né? Então, esse movimento Nova Joia, ele tinha como programa realizar uma reforma agrária no país, combater o latifúndio, ampliar radicalmente o acesso à educação formal, né? Então, uma luta contra o analfabetismo no país, isso foi algo que, inclusive, quem foi uma das pessoas que foi lá prestar serviço e fazer contribuições foi o Paulo Freire. Paulo Freire, nos anos 80, foi em Granada justamente com essa missão de ajudar o processo revolucionário, né? Ajudar ali a conformação de uma nova educação para o país, uma educação voltada justamente nessa forma de produzir, claro, bem-estar, né? Mas acoplado também à produção, uma nova produção material. Então, lembrando que Granada, apesar de pequeno, fazia parte, dentro de um contexto caribenho, de toda uma rede de refinação de petróleo para os Estados Unidos. Então era um país conhecido pela exportação de noz moscada, mas também de bauxita. Era um país também mineiro, né? Mas, embora não tanto, mas mais das frutas e do turismo, né? Também, assim, né? Desse turismo na qual, de uma forma muito voltada, né? Uma visão colonial, né? Um turismo colonial desde dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, esse processo que aconteceu nesse curto espaço de tempo, ele mudou de uma forma profunda, apesar de pouco tempo, a forma de como o movimento social chegou ao poder. Então, quer dizer, essa foi a forma na qual proporcionou a mudança do acesso à saúde, do acesso à educação e principalmente da reforma agrária e da igualdade entre homens e mulheres, né? Então, assim, uma das primeiras medidas tomadas pelo governo foi justamente dar voz, não somente dar voz, constatar o papel da mulher na transformação social. Então isso foi muito importante, esse processo foi muito importante. E, sobretudo, um processo na qual tinha como elemento
também central e fundamental, a memória das lutas negras naquela região. Lembrando que Granada é um país na qual 95% da sua população é negra. Então, tinha ali um alinhamento muito grande entre a memória do Caribe, a memória negra caribenha e a memória africana. Isso era algo muito colocado. Então, vários intelectuais, também escritores e escritoras africanos, foram para lá nesse período, contribuir, somar nessa. Então, foi também uma revolução que tinha como cerne o pan-africanismo radical. Então, havia ali dentro desse movimento popular trabalhadores das camadas médias, professores, médicos, engenheiros. Tinha a grande massa que era trabalhadores rurais, né, que era o campesinato do país, e sobretudo essas ideias, então, já marcada nos anos 40 e 50, por um movimento pan-africano muito forte, que foi chamado de radicalismo negro, né, mas também a forma, como posso dizer assim, pensamento negro radical concomitante com a crítica à economia política, ou seja, a crítica ao capital profundo também, ou ao marxismo, né? Os elementos do marxismo. Então, esses elementos se amalgamaram, né? Se juntaram e formaram um processo muito perigoso aos olhos dos Estados Unidos, do Império, da fronteira imperial. Então, se tinha, claro, como aliado importante Cuba e também a União Soviética. Eram dois aliados muito importantes naquele momento. Porém, o esforço da construção dessa revolução partiu desde dentro, partiu desde a sua população e desde o seu histórico de luta, que já não era desde os anos 50, sim, desde que o primeiro africano chegou ali, já se estabeleceu como uma resistência, a resistência em uma menor escala, justamente pelo processo, pela violência, mas a resistência indígena, né, daqueles territórios, mas sobretudo a resistência negra. A resistência negra ao colonialista europeu e depois ao colonialista estadunidense. Eu acho que esse é o panorama, Pedro, para a gente começar a desenrolar. Pode crer. Mano, só gostaria de destacar aí de tudo isso que você falou, né? Primeiro, como o Caribe tem uma tradição radical muito embaçada, assim, né? E que acho que, infelizmente, a gente só tá... Infelizmente, por um lado, né? Demorou muito, mas felizmente, antes tarde do que mais tarde, a gente tá explorando melhor aqui no Brasil recentemente, né? Então tem Walter Rodney, tem Andaye, tem CLR James... É uma pancada de nome aí muito pesado na história do comunismo mundial, inclusive, né? E que por muito tempo passou batido. Acho que recentemente a gente teve o que foi a primeira publicação brasileira, né? Do como a Europa subdesenvolveu a África, do Walter Rodney. Agora os camaradas lá da Lavra Palavra estão lançando um livro da Cláudia Jones também, que é uma figura importantíssima. Tem o próprio George Padmore e tal. E acho que também essa coisa que você falou do período, né, do movimento dos não alinhados, do terceiro mundismo. Recentemente eu peguei para ler a História Popular do Terceiro Mundo, do Vijay Prashad, e é um livro maravilhoso, inclusive para a gente orientar a nossa luta hoje, né, como organizar a classe trabalhadora hoje, porque eu acho que um tema que esse movimento do terceiro mundismo matou a pau e que a gente quebra a cabeça para lidar hoje é a questão da identidade. Tem um capítulo muito bom onde ele vai falar sobre as mobilizações no mundo árabe e tal, e ele vai mostrar como que, por exemplo, a luta imperialista, anti-imperialista, fortaleceu o movimento feminista entre as mulheres árabes, e ao mesmo passo que esse feminismo fortaleceu a luta imperialista, anti-imperialista, inclusive arrastando os setores da classe média, da pequena burguesia, assim. Então, acho que essa dimensão assim, da luta, né, no terceiro mundo, na periferia mesmo do sistema capitalista,
eu acho que é o que a gente tem que explorar para tentar avançar na luta hoje, porque é o que fala sobre os nossos problemas, né? É o colonialismo, é o racismo proveniente desse processo, é o imperialismo, é o neocolonialismo. Enfim, eu acho que vale muito a pena a gente se debruçar, se debruçar sobre essas experiências. E aí, colocar só mais um ponto, é o seguinte, a gente vê então pela história, que a história do processo revolucionário, ela passa por uma tragédia, que é, a gente passa por duas tragédias, né, se a gente for analisar. A primeira, então a transformação dessa figura sindical, lá das lutas dos anos 50, num mais do mesmo, né? Tomou o poder para que nada acontecesse, né? Que foi do Gary, né? Foi um importante líder sindical, como outros também. Tem alguns outros exemplos que vão aparecendo quando a gente vai estudar. Por a gente ver que só essa luta também anticolonial naquele período não foi suficiente para gerar um processo transformador, por mais que foi importante. Então, assim, mas só depois, no desdobrar dos 70, é que vai dar uma nova radicalidade para essa luta anticolonial. Então, essa luta dos 70 queria aprofundar, de fato, a relação entre Granada e Inglaterra, por exemplo, e depois Granada e Estados Unidos, né? Eu queria aprofundar, de fato, o direito de ter uma, assim como José Martí, né, outro grande nome, né, falava a sua própria pátria, né? Ou a pátria dos trabalhadores. Essa que é uma questão principal. Então essa é a primeira. E a segunda é que desde a forma de como o processo foi tocado, então o processo foi tocado numa figura de um sujeito que eu tenho o livro dele aqui, o livro dos discursos escolhidos dele, né? Que é o de 73 e 89, que é o Maurício Bichot. Então ele tomou o povo tinha muito apreço por ele, porque era justamente no começo da nossa conversa, Pedro, essa pessoa que conseguia trocar ideia com as massas, mano, trocar ideia com a galera, que veio também veio de uma situação um pouco melhor, mas sabia trocar ideia, mano, e a galera confiava, entendeu? Só que, na construção desse processo, de uma revolução popular, como a gente vai tratar mais para frente, se deparou com escolhas e alguns dilemas. E desses dilemas internos, teve uma ruptura, na qual foi a porta embora já tivesse, assim, embora nunca deixou de ser monitorado pelos Estados Unidos, pela CIA, mas foi ali a desculpa na qual eles tiveram para entrar e arrasar com todas as obras erigidas ali pela classe trabalhadora. Então, é muito interessante a gente ver esse desdobrar desse processo. Não, claro. É isso. O próprio movimento terceiro-mundista, ele foi muito heterogêneo, assim, né? Tinham diferentes pontos de vista, alguns mais revolucionários, outros menos. Mas é isso, deixou frutos e acho que a gente tem que voltar a isso para conseguir situar e vencer esse deserto das ideias que é o mundo neoliberal, né? Partindo já aqui então para Audre Lorde, né? Fazer aqui uma breve apresentação. A Audre Lorde, ela foi uma escritora, filósofa, poeta e ativista feminista que nasceu em Nova York em 18 de fevereiro de 1934, e ela era filha de imigrantes granadinos, né? Ela é conhecida como uma das precursoras do feminismo interseccional, que de uma forma resumida, assim, né, meio que tenta fugir dessa dualidade homem e mulher e da centralidade das experiências apenas das mulheres brancas do feminismo liberal, para aprofundar em questões como o racismo, homofobia e a homoafetividade e questões de classe também, que é uma coisa que me surpreendeu muito assim no livro, né? Eu confesso que eu não conhecia muito sobre a Audre Lorde
E lendo esse livro eu fiquei muito impressionado como em cada texto ela fala muito sobre questões de classe, assim. Foi uma grata surpresa, eu achei muito interessante e muito importante, né, dentro das discussões que ela faz. A Audre Lorde ela faleceu em 17 de novembro de 92, em decorrência de um câncer no fígado. Inclusive ela tem um livro, né, que fala sobre essas experiências, de como foi lidar, né, com essa luta contra o câncer. E ela se afirmava socialista. Tem até um textinho, né, nessa coletânea Irmã Outsider, que chama Idade, Raça, Classe e Sexo. As mulheres redefinem a diferença, onde ela se afirma como uma lésbica negra, feminista e socialista de 49 anos. Confesso que também não tive tempo ainda de me aprofundar, né, mas eu gostaria muito de saber mais sobre essa postura dela, né, como uma intelectual proeminente nos Estados Unidos, da segunda metade do século XX, se assume socialista. E também porque eu confesso que eu fiquei curioso, porque para mim parece um socialismo meio difuso, assim, tal, né? Até, não sei se você chegou a ler, Paulo, o primeiro texto do livro, que ela narra uma visita à União Soviética. E aí ela faz umas críticas que para mim, particularmente, né, assim, soou meio que paranoia liberal, sabe? Tipo, todo mundo falou que é legal, mas eu sei que no final as pessoas não são livres. Mesmo ela vendo que, todo mundo lá tem acesso à educação e saúde universal, assim, e tal. Mas, enfim, é um texto muito bom, assim, acho que ele, apesar desses limites, ele, na época, deve ter quebrado vários paradigmas, assim, vários preconceitos que a população norte-americana tinha nutrido em relação à União Soviética. E uma outra perspectiva, assim, que eu achei muito importante desse fragmento da obra dela que eu tive contato, né, desse livro, que é como ela faz parte de diferentes grupos, né? Então é isso, ela é mulher, mas ela é lésbica, mas ela é negra, e ela sempre tem críticas muito assertivas, assim, a cada um desses grupos, né? Então, tipo, em vários momentos ela critica o machismo e a homofobia dentro do movimento negro nos Estados Unidos, também aponta o racismo e o classismo no feminismo e na comunidade LGBTQIAP+, lá da época. Então, eu gostei bastante desse livro, assim. O que você achou aí dos textos da Audre Lorde? Cara, assim, eu já sabia, né, da produção dela, mas ainda não tinha também me debruçado, né? Foi uma surpresa quando você me mandou o livro, justamente porque eu tava com esse texto em inglês, cara. Tá entregando a pirataria aí, eu não mandei nada não sei de nada, hein, editora autêntica. Não venha atrás de mim. Não, isso, né? Então, assim, eu tava com esse texto em inglês, cara. E foi um dos primeiros textos que eu achei, assim, né, sobre a cotidianidade da Revolução, né? Alguma coisa sobre a Revolução, né? E aí, assim, a minha leitura em inglês, ela é por palavra-chave, alguma coisa, né? Eu sei mais ou menos o que tá falando. Mas, assim, vai pelo contexto, né? Eu também leio assim. Claro, mas, porra, agora quando ou se não, se tiver imagem, aí é melhor, né? Mas quando eu vi em português, foi uma surpresa muito boa. Muito massa. Então eu acho que faz parte, né, dessa... Eu acho que a gente tem, enquanto geração, talvez... Vou aqui arriscar um palpite, talvez porque é mais cansativo, porque a gente está tendo uma oportunidade agora de ter acesso a materiais que não se tinha antes. Então a gente tem uma produção muito extensa para dar conta, né? Para poder, talvez nesse esforço, errar menos, né? Na hora de ser propositivo, fazer uma ação. Então a gente tem praticamente hoje acessos a materiais de todas essas pessoas que a gente já falou aqui, quase na íntegra, né? Então, realmente é uma coisa muito interessante. Porém, eu avalio, cara, que assim, é muito louco você ver o que você falou agora aí. Pô, trabalho do Walter Rodney saindo editado agora no Brasil, sabe, assim, em português, cara. E olha que o inglês já é uma língua que tem uma galera que já está há muito tempo aí no movimento, que já é uma língua que a galera já mais ou menos sabe, assim, né? Mas só está sendo traduzido agora. Por quê? Por
Porque também eu acho que é um reflexo de que quem está entrando para estudar, principalmente nas universidades, entrou para estudar, e está querendo construir uma outra coisa, mudar, modificar tudo, é a gente que veio de outro contexto, né? Não, claro. Claro, então, a gente vai atrás e vai buscando mesmo. E vai fazendo essa parada. Porque a gente vê que o que a gente o que se tinha acesso antes era insuficiente. Então, assim, tudo bem, a gente pode até. Vamos falar de distância, tá bom. Pô, Caribe, Brasil, talvez seja geograficamente mais distante, a língua já é uma barreira. Mas se a gente for pegar também um trabalho que, tanto eu quanto você, a gente estudou, do Mariátegui, Guiné, olha quanto tempo, aqui do lado, né, mano? Fronteira do Brasil. Sei lá, né? E demorou 50 anos também para chegar uma tradução do material, né? Então, assim, é impressionante. Eu ainda, aqui com os meus amigos, com as minhas amizades que são do Haiti, é impressionante que uma obra fundamental de combate ao racismo científico, por exemplo, como é a obra do antropólogo Antenor Firmin, ela está em vias ainda de ter uma primeira publicação em português. Que foi um livro que foi feito lá em 1885, se não me engano, que já era um combate ao Gobineau. O Gobineau escreveu então as desigualdades das raças, justificando, né, o racismo. E o Antenor Firmin, antropólogo, escreveu um livro falando da igualdade das raças. E ali nesse mesmo livro, olha só que impressionante, ele trouxe já elementos de cogitação, enfim, elementos, falando da negritude, por exemplo, do Egito, né, do Egito Antigo, que o Egito Antigo também era negro, reivindicando esse papel, né? Que depois, só alguns anos depois, vai ser feito o trabalho do Diop, né? Então ele antecipou o Diop também, olha só que louco. E esse trabalho está sendo em vias agora que parece que vai ser uma tradução. Então, assim, beleza, antes tarde do que mais tarde, isso que você falou, eu acho que é chave. Então o trabalho da André Lorde, eu também não tinha tanto contato. Eu acho que o trabalho que a gente tem mais contato, de fato, é o trabalho da Angela Davis, né? E que são ali, em alguma medida, companheiras, né? Então foi um texto que você trouxe que para mim foi muito interessante e que é aquilo, a crítica dela é indigesta, né? Não é uma crítica que a gente vai ver ao longo do texto e outras coisas que eu li também, uma crítica ali para fazer um agrado, um afano ali, né? É uma crítica de fato, né? Não, sim, pra caramba, mano. E é isso, essa coisa da publicação, né? É uma disputa, mano, política mesmo. Eu lembro quando eu apresentava lá no Antifacast, a gente fez um episódio com as editoras de esquerda, né? E o Cauê, que hoje é meu companheiro de trabalho lá na Autonomia Literária, ele já tinha falado disso, de como tem editoras que deliberadamente seguram direitos autorais de determinados autores e não publicam os livros como uma ação política mesmo, né? No caso do Fanon mesmo, pô, quem sustentou o Fanon durante muito tempo aí foi o pessoal do movimento negro, tá ligado? Foi o Davidson Faustino lá, que, mano, pesquisou, foi a fundo quando pouca gente dava atenção, né? E daí, em algum momento, por conta dessa insistência do movimento negro, assim, o Fanon ganhou uma maior relevância no debate, e aí as editoras magicamente começam a reeditar os livros. Mas, por outro lado, eu acho que também é uma crítica que a gente tem que fazer ao nosso campo, tá ligado? Que eu vou falar num termo meio rasteiro, assim, mas não me vem nenhuma outra frase melhor à mente. A galera fica focando muito em ler coisas, sei lá, da Revolução Russa, né? Que foi uma experiência muito importante, primeiro estado operário e proletário da nossa história, mas a gente tem que se debruçar sobre outras experiências também, né? Que muitas vezes dialogam muito mais com a nossa realidade. Nesse ponto, você teve um papel importante até na minha formação, né? Quando eu lembro que uma vez a gente estava discutindo sobre Marcus Garvey, que você falou que não, tem uma importância na ação dele, né? De organizar a classe trabalhadora e tal. E aí eu comecei a dar uma atenção melhor, depois vi o C.L.R. James lançando o mesmo argumento em meio a várias críticas óbvias que a gente tem que fazer ao Marcus Garvey. Mas é isso, acho que se voltar para além dessa crítica que eu fiz aqui, né, desse socialismo difuso da Audre Lorde, mas, porra,
uma mulher que estava disposta a pensar a interseccionalidade de todas essas questões, né? Racial, de gênero, homoafetiva. Eu acho que de fato tem muito a contribuir com a nossa luta. Com certeza, com certeza. E outra mulher que você já trouxe também, intelectual, né? Negra, desde o campo crítico, marxista, né? Trabalho também da Cláudia Jones, né? Enfim, que também, assim como a Audre Lorde, também foi uma imigrante também, né? Do Caribe, se não me engano. Sim, ela é de Trinidad e Tobago, mano. Exato. E aí, assim, pra gente ver que tem... E que também foi pioneira na discussão da mulher negra, né? Da mulher negra na sociedade de classe. Então, assim, isso é de fato importante. E é nós que vai ter que dar conta. Essas tarefas estão aparecendo porque nós estamos aí, velho. Então é isso. Se a gente for esperar, sempre vai ser mais do mesmo, entendeu? Sim, sim. Então bora lá, mano, pro textinho. É um texto que chama Granada Revisitada, um relato provisório. Ele é o último texto, né, o último capítulo dessa coletânea Irmã Outsider. Nesse texto a Audre Lorde narra a experiência dela de uma semana em Granada, em dezembro de 83, algumas semanas após a invasão norte-americana. Essa foi a segunda visita que a Audre Lorde fez, né, meio que numa busca aí das raízes dela. A primeira, ela ocorreu antes da tomada do poder, né, do governo revolucionário do povo, da instituição, né, do governo revolucionário do povo, pelo movimento Nova Joia. E eu achei interessante que ela inicia o texto tipo, falando de algumas paisagens, assim, desse primeiro contato dela com a Granada pós-intervenção norte-americana, né? E eu achei interessante que ela sempre destaca as mulheres nessa paisagem, assim, né? As mulheres trabalhando e tal. E daí ela já começa a falar alguns avanços do processo revolucionário. Achei muito interessante que ela fala que só tinha uma rodovia pavimentada em toda a ilha, né? E que o governo revolucionário que fez uma política massiva assim, de implementar outras rodovias pavimentadas e criar um sistema de transporte para além dos turistas, né? Para transportar a população local. E aí teve assistência médica gratuita, universal, né? Atendimento médico universal, fim das mensalidades nas escolas, aliado a um programa de alfabetização que era muito calcado na alfabetização popular, né? Onde quem sabia ler ensinava quem não sabia. Eu achei isso muito legal. Em algum momento também do texto ela relata, né, a experiência de um jovem de 12 anos que alfabetizou uma senhora de 70 e poucos. E também esse programa esse programa educacional mais amplo também com o treinamento de professores. E aí teve a reforma agrária, com o fomento da agroindústria também, lembrando que era um país que a agroexportação ocupava uma grande fatia, né, da economia. Esse dado que você trouxe da mineração eu não sabia, que é algo que ela também não fala no texto, eu me atentei mais ao texto dela. E daí fizeram a reforma agrária e fomentaram a agroindústria. Ela até cita, né, que apesar de ser um país que exportava muito cacau para o mundo, né, se algum granadino quisesse ter acesso a um chocolate, a bebida, né, um chocolate para tomar processado, ele pagaria 8 vezes mais do que o norte-americano. E em meio a esse processo, né, de reforma agrária, de dar terra para quem produz de fato e fomento à agroindústria, entre outras ações, conseguiram promover uma queda no desemprego de 40% para 14%, assim, o que foi imediatamente revertido após a intervenção, com alguns fatos que ela narra, né, de bombardeamento da indústria, repasses de áreas produtivas para o setor privado norte-americano, para empresas privadas norte-americanas. Enfim, são alguns aspectos que ela coloca no início, né, de avanços da Revolução. Tem alguma coisa aí, mano, que eu não falei, que você gostaria de destacar? Meu querido, tem sim. Eu só vou pedir para você se tem como eu pegar só uma água, que me deu uma sede. Não pode não, mano. Disciplina soviética aqui. Não, tranquilo, pode ir lá.
Pode ir lá, eu vou adiantando aqui alguns pontos, aí depois quando você voltar... Beleza, falou. rapidão. Então, e aí ela mostra tudo isso, e daí ela já começa a falar um pouco sobre como se deu, né, essa intervenção dos Estados Unidos. E eu acho que ela é muito cirúrgica, assim, né, a mostrar como que foi a preparação desse golpe, tanto em Granada quanto nos Estados Unidos. Então teve toda uma preparação da opinião pública, né, para a população apoiar essa intervenção. Então os Estados Unidos começaram a lançar a mão de algumas mentiras, que é algo que a gente já viu aí na história mais recente, né, nas invasões, por exemplo, do Iraque, do Afeganistão. Daí eles falaram que tinha alguns estudantes estudando na Universidade de San Jorge, lá em Granada, que havia uma ameaça à integridade física desses estudantes, que por isso os Estados Unidos precisavam intervir para resgatar esses cidadãos. Também que havia tido um convite da Organização dos Estados do Caribe Oriental, o que era flagrantemente irregular, porque de acordo com o estatuto dessa organização, essa intervenção em Granada só poderia ocorrer se Granada estivesse invadindo um outro país. E também teve uma questão que não foi uma decisão majoritária lá do Conselho da Organização. E também os Estados Unidos acusou Granada de ter construído, né, um aeroporto militar e de estar armazenando armamento, quando na verdade esse aeroporto ele era de uso civil, né? Um aeroporto é uma estrutura criada para atender as demandas da população local. E aí eu achei interessante também, Paulo, que ela falou que quando houve, né, o processo revolucionário e o governo meio que foi pedir ajuda, né, para os Estados Unidos ofereceu acho que $5.000 de ajuda para a galera, e desde que eles tinham feito a intervenção em quase 2 meses, né, que foi o período aí até ela ir visitar, os Estados Unidos já tinha lançado mão de milhões e milhões de dólares como assistência social. Então, eles subdesenvolveram o país novamente para oferecer assistência social. Então, exatamente. Eu acho que você já tocou em vários pontos basilares aí do texto, né? Mas a questão interessante é essa, então, vou fazer só uma retomada dos pontos, Pedro. Dessa primeira colocação dela, essa colocação afetiva, né, dela inicialmente no texto, baseado no que a mãe dela falava, né, e como que era seu país natal. Lembrando também que é muito interessante buscar as imagens, né, as imagens do processo revolucionário. É muito interessante se ver como que eles se utilizaram também de outdoors, mas principalmente dos grafites, né? E dos pôsteres. Os pôsteres que é algo muito interessante, que foi muito utilizado, essa produção artística, na Revolução Cubana, né? Então, através dos coletivos de arte, né? A arte pensando também a relação da arte e da Revolução. Então, isso que você colocou da educação, o centro, então foi criado o Centro de Cultura, o Centro de Educação Popular, na qual o lema principal era cada um ensinando o outro, né? Ou um ensinando um, né? Que era os bordões, como por exemplo, o bordão principal da Revolução era numa tradução grosseira, mas enfim, eu tinha feito, mas a do texto acredito que seja a ideal, né? A minha estava mais grosseira, mas a do texto, no final do texto, que é sempre em frente, para trás jamais. Eu falava sempre em frente, mas retroceder jamais, né? Então esse era o lema fundamental do processo revolucionário. Então a gente vê a discussão que a gente pode tirar também do texto, a transição, né? Que é um tema muito caro também para a gente, né? Como que você sai de uma economia, de um modo, né, de produção, que foi um grande debate nos anos 70 no Brasil, no modo de produção escravista colonial, e sai disso para o modo de produção capitalista
capitalista, né? Tipicamente capitalista, como o Gorenner vai colocar, uma produção de fato capitalista. Quais são ou sai disso, do modo de escravista colonial, para um modo de produção, do socialismo para um outro modo de produção, para além do capitalismo ou do comunismo, né? Enfim. Então são desafios imensos. Então a gente vê que as imagens que ela vai trazer inicialmente do que ela está vendo é essa imagem de uma produção para o consumo próprio, né? Subsistência, uma cultura de subsistência, que grande parte desses países, tanto do Caribe anglófono como de outras partes do Caribe também, fala francês, enfim, francófono, tiveram um processo e áreas, regiões desses países que foram quilombos. E como que se parte da produção desses quilombos para uma outra coisa, para uma outra produção mundializada? Esse é um debate muito interessante. Então, se a gente for pegar o Suriname, a Guiana Francesa e a Guiana, grande parte desses países foram constituídos também de quilombo, que se chamava de cimarrones também, né? Na cultura espanhola, né? De língua espanhola, cimarrón, né? E de inglesa, maroons, né? Os maroons. Então é muito interessante a gente retomar, porque é o ponto que ela tem de partida. Essa memória de uma presença que ela vai fazer um paralelo com as imagens que ela já viu, ou que ela deve ter ido também, que eles também, mas nos países africanos. Então, essa retomada das mulheres, né? Da produção das mulheres, na produção dos valores de uso, né? Então, assim, é muito interessante, cara. E segundo ponto, é que quando esse processo revolucionário também teve poder, ele implementou nas escolas e na educação algo que foi muito interessante da gente pensar, que era a língua crioula também, né? Que chamada, assim como tem o crioulo no Haiti, né? E outros países do Caribe, dessa região, eles também colocaram isso como língua a ser ensinada nas escolas. Essa língua na qual é resultado desse processo colonial, né? Então, uma língua que tem vários elementos da resistência colonial, ao colonialismo europeu, né? Então, muito dessas palavras também vêm das línguas indígenas, mas principalmente das línguas africanas. Isso foi um processo colocado. Então, essa questão do pan-africanismo, nesse processo, estava muito forte. Por quê? Porque tinha uma figura na qual foi assassinada, que foi uma das figuras motoras de inspiração. No presente, Walter Rodney, sem dúvida. Ele era um nome totalmente presente, né? Mas no passado eles traziam muito as contribuições do Garvey, que nasceu na Jamaica, que era jamaicano. Então, assim, me parece que o Brasil, a discussão no Brasil, pelo que eu acompanho, tanto da América Latina como um todo, e a produção nos Estados Unidos, me parece que o lugar onde a figura do Garvey tomou de fato um caráter reacionário foi só aqui nessa produção no Brasil. Porque em todos os livros que a gente vai ver, por exemplo, eu sei que a gente está fugindo um pouco do texto, mas enfim, a produção do professor Pierre Charles, grande intelectual haitiano, vai trazer as contribuições do Garvey como catalisador do movimento da consciência negra. O livro basilar também do Juan Bosch, que foi destituído também, que é de Cristóvão Colombo e Fidel Castro, vai passar também pela contribuição do Garvey. Então, assim, vão sendo retomadas essas ideias do passado e do presente para fomentar a transformação. Só que o ponto crítico dela, fundamental, é que os Estados Unidos se colocou numa posição de salvadores. Então nós vamos lá acabar com o socialismo, que acaba, também tinha esse argumento, que o socialismo acaba com as comunidades negras. Ao mesmo tempo em que ela aponta a hipocrisia dessa propaganda. Peraí, tá salvando uma nação negra,
enquanto a sua própria população é massacrada. Sua própria população negra interna é massacrada. Então qual que é a coerência disso? Aí, Pedrão, não sei se você pegou essa também, né? Sim, mano, sim, eu acho que. Eu até já tinha falado, acho que você tinha saído, né, em algum momento, que ela fala dessa preparação para a intervenção, né, de como os Estados Unidos preparou a opinião pública norte-americana. E eu acho que ela também é muito assertiva quando ela fala dos significados dessa intervenção, né, de uma maneira mais geral. Então ela citou que os Estados Unidos queria se recompor, né, de alguns reveses que ele teve, alguns reveses militares na política externa aí na segunda metade do século XX, né? Ela fala Derrota, né, no Vietnã. do Vietnã, ela fala do atentado que a embaixada dos Estados Unidos sofreu em Beirute, né? E ela aponta... Na Somália. Sim, e eu acho que ela aponta vários... Eu gostei muito desse texto porque ela aponta vários significados para isso, né? Então tem isso, tem uma coerção que ela quer impor, né? Que os Estados Unidos, o governo norte-americano também quer impor para a população, né? Que ela fala, é muito significativo que os Estados Unidos tenha feito isso, numa ilha majoritariamente habitada por pessoas negras, né? Então também manda um recado para a população negra dentro do próprio Estados Unidos, tipo, olha só, se a gente não hesitou em fazer com eles, a gente pode fazer com vocês também. E eu acho que é um momento meio desesperador aí para os Estados Unidos nesse aspecto, né? Porque ainda estava naquela treta com os Panteras Negras. Essa virada da década de 70 para 80 é quando os Estados Unidos, quando a FBI, a CIA, consegue meio que começar a dilapidar tudo que eles construíram, né? Mas acho que até hoje, né? Até hoje, se tem Pantera Negra preso até hoje, tirando não sei quantos anos aí de solitária, é porque ainda hoje é visto como um problema, e quem dirá naquela época. Claro, então tem isso, tem alguns testes militares também que vai para além de armas e equipamentos, que eu achei interessante também ela falar sobre isso, né? Sobre preparar o psicológico dos soldados, né? Será que o soldado negro norte-americano estaria preparado para abrir fogo contra uma população negra estrangeira? E também pautar, acho que essa figura do destino manifesto, né, dessa missão civilizatória que os Estados Unidos se colocou desde o século XIX, que tem um princípio racista e que serve muito habilmente, né, para lidar com as próprias contradições internas. Nos textos do Lenin, tem alguns textos que o Lenin vai falar sobre a situação dos negros nos Estados Unidos. Tem um outro autor que, mano, no último episódio, acho que já vai virar lenda. No último episódio eu falei que eu tinha traduzido e que ia publicar na Jacobin um texto de um comunista haitiano, Jacques Rouman. E eu ainda não publiquei, mas o texto tá aqui, vai sair, em que ele mostra isso, né? Acho que o Jacques Rouman também foi muito ligeiro, assim, de fazer a crítica à questão racial e de classe a partir do país que estava intervindo na nação de origem dele, né? Em que ele vai mostrar, ele vai falar, olha só, todo o rolê do racismo nos Estados Unidos, ele é mobilizado para servir como um véu para as relações de classe. Então, sempre quando as relações de classe começam a aflorar, né, tipo, todas as contradições começam a ficar mais visíveis, então se aprofunda essa questão do racismo para servir como uma espécie de freio, né, mano, para, tipo, iludir a classe trabalhadora e falar que o inimigo é outro. Não à toa é o que tá sendo feito agora, não sei se você viu, mano. Eu tenho acompanhado recentemente a galera mostrando como o Donald Trump, de certa forma, suavizou o discurso dele de modo a abraçar a população negra, né, a comunidade negra, e de imigrantes também. Então, tipo, ele consegue colocar negro contra negro e imigrante contra imigrante, que ele vai falar, mano, olha só, o problema aí de vocês é que vê um monte de imigrante legal e pega os trampos de vocês. Olha que parada maluca, tá ligado? Então, tipo, a Audre Lorde, ela mostra a instrumentalidade, assim, que teve essa intervenção também para lidar com as contradições internas dentro do próprio Estados Unidos. E é aquilo, quando isso exacerba, eles têm que exportar, né? Tem que exportar o conflito. Então, para ter de volta uma unidade, né? Você fala que o problema está fora para criar novamente uma unidade. Então, eu acredito que, já que você tocou nesse assunto,
Se a gente for analisar friamente, se o Trump assume novamente o poder aí do Império, vai se criar novamente, os movimentos internos populares vão ter que se mobilizar, entendeu? Porque, por exemplo, depois que o Biden assumiu aí, a gente ouviu falar de mais algum movimento popular nos Estados Unidos? Não, mano, a galera meio que Já abraçou. era. Abraçou, então, é porque ele joga para fora o conflito. O Trump, ele devolve, ele vem para dentro, entendeu? Então, dessa perspectiva, eu acho que é interessante, porque a gente também tem que pensar que nos Estados Unidos também existe movimento social. A gente sabe disso. Existe também classe trabalhadora radicalizada. Embora seja, ao longo do tempo, ela também foi muito combatida, como você já colocou aí, em relação às Panteras Negras, né? Mas existe. A gente não pode deixar de existir, que também tem uma tarefa a ser cumprida. Várias tarefas a ser cumpridas. Então eu acho que ela elabora nesse texto esses elementos que sai da materialidade da coisa e vai para outras mediações, como ela também está no texto dela, o quanto que é importante aquela região para o escoamento do petróleo. Então era importante para os Estados Unidos ter aquela região controlada justamente porque era por ali que passava 25% do petróleo que ele consumia, e justamente por outros tipos de riqueza que era dali extraídas, né? Como a gente já falou da noz moscada e de alguns outros minérios. Então, lembrando que, por exemplo, Trinidad e Tobago tinha uma mineração de bauxita enorme, e que foi justamente uma das razões deles ter matado o Rodney, né? Enfim, então a gente vê como que ela sai disso e vai para a questão, por exemplo, dessa discussão da formação da identidade do negro, tanto nos Estados Unidos quanto fora. Então, a questão é como se mobiliza essas contradições, né? Então, nisso daí, eles já sabem o que fazer. Sim, mano, e teve uma outra coisa que me deixou muito curioso, né, que eu já tinha falado daquela minha, tipo, da minha impressão do socialismo dela ser meio difuso e tal, e aí você parte pro texto, mano, é uma parada muito materialista, assim, né, porque ela não parte pra coisas morais, assim, tipo, os Estados Unidos malvado, tipo, Granada, modo bem lá, vivendo a própria vida, e os caras, não, mano, ela fala de economia, fala de formação da sociedade, né, inclusive nessa perspectiva racial, ela também fala que era interessante para os Estados Unidos acabar com uma experiência dessa, porque mandaria um recado muito grande para outros países da América Latina e para os próprios negros nos Estados Unidos, que para além dessa coisa aí do desenvolvimento, né, de ter políticas sociais, também era um país muito marcado, assim como todo país que passou pela experiência colonial, por uma estrutura social que, apesar de ter uma maioria de população negra, também era marcada por questões raciais, tipo, tensões raciais e do colorismo, né? E como que o governo conseguiu, conseguiu começar a dilapidar isso a partir da constituição dessa identidade nacional, assim, né? Então, tipo, eu achei muito interessante também quando ela coloca essa perspectiva, e o que de fato é um grande problema, assim como você falou, né, de como lidar, das discussões sobre como lidar com essas diferentes tradições que se encontram, né? Então tem, tipo, dependendo do país, sei lá, como você pega, por exemplo, o Brasil, que tem essa tradição dos povos originários, né, a tradição indígena, dos negros, dos europeus, como que dentro de um processo revolucionário que se propõe a criar uma nação que de fato seja uma nação para todos, como que a gente vai conjugar todas essas heranças, né? E daí, essa semana também acho que vai sair um texto lá na Jacobin que eu traduzi, falando sobre a experiência na Guiné-Bissau, né, lá com o Amilcar Cabral, e de como isso também era uma discussão para ele. No próprio livro do Vijay Prashad, lá também que eu citei, o capítulo sobre cultura, ele foca muito no Amilcar Cabral, que eu acho que é uma outra figura muito subestimada aqui no Brasil, na minha humilde opinião, um dos maiores intelectuais marxistas do século XX, assim, tem uma obra cabulosa, e é isso, né, mano? Como que a gente
como que a gente lida com tudo isso, porque de fato não dá para voltar atrás. Não dá para dividir cada um na sua casinha, porque o próprio colonialismo destruiu, de certa forma, boa parte das tradições. A gente tem alguns resquícios, e como que a gente trabalha com isso de uma forma que seja uma identidade nacional legítima para todos, né? Então a gente tem que pegar a partir do que se tem também, né? Então o Bishop, ele que era o líder, né, da Revolução, ele expressava isso nos seus discursos, né? Que a dificuldade de se empreender, de romper com uma história de colonialismo durante 400 anos. Ele colocava isso. Então ele falava, ó, gente, não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir transformar as relações. Mas ele tinha consciência que tinha um problema. Bom, ele não passou por isso direto. E a gente vê, então, de mais concreto que a gente pode estabelecer é o que está sendo, qual é o curso de 60 anos de revolução no Caribe e em Cuba. Isso é o que a gente tem de concreto, que a gente pode ter como parâmetro de poder ver o que é acertado e o que não é. Que tem, é lógico que se tem que fazer a crítica, mas eu acho que quando fazem essa crítica, pelo menos as críticas que são feitas, aí eu vou falar desde o nosso lugar onde a gente estava, por exemplo, da universidade, desde a Unila, eram críticas muito superficiais quando eram feitas. Então, assim, esse é um ponto, a gente sempre tem que... eu não acho também que só o fato da gente uma vez na vida poder ir lá ver, a gente vai entender tudo, né? Mas é de fato entender que isso é uma tarefa muito, muito pesada e que a gente faz parte da construção. Não sei se a gente vai conseguir dar conta do recado, mas a gente tá fazendo parte desse caminho, como posso dizer, pavimentando o caminho, né? Para que alguma coisa aconteça. Pelo menos eu acho que é por aí. Então, assim, a gente pode, como você trouxe também, a leitura do Jacques Rouman, né? Então, o problema também que se estabeleceu desde da sociedade no Haiti. Tem um livro que eu, inclusive, estou falando com a Lud, que acho que você chegou a conhecer ela aqui também, né? Estudando história. Sim, conheci. Então, a Lud, eu sempre falo com ela, ela tem um livro do pesquisador do Haiti que se chama O Fascismo Místico, que foi como a forma de como a ditadura dos Duvalier, conhecido como Papadoc, né? Como que eles conseguiram também lidar com essas nuances e com a questão da raça no Haiti, entre o que é chamado lá, né? De mulato e negros, né? Como é que se deu isso e como é que ele lidou com isso também. E não só isso, como ele usou também no seu período o voodoo como um elemento que num momento foi um elemento revolucionário e no governo dele foi um elemento reacionário. Eu não sei se você já chegou a ler alguma coisa parecida, que pode ter algum parâmetro, que é a forma de como, por exemplo, o presidente da Índia tem usado a yoga, né? Também como um elemento reacionário. Eu não sei se você chegou a ver sobre isso. Mano, eu vi por cima, mas eu vi sim, eu vi. Beleza, então assim, é um elemento que em algum momento pode ter uma conotação revolucionária numa luta anticolonial e anti-imperialista, mas que no outro momento assume outra característica. Esse é o ponto, né? Então, assim, é uma discussão que eu acho que também vale para um outro momento. Então, assim, o texto está marcado, o texto da Audre Lorde, para voltar nele, está marcado, então, por essa indignação e em constatar essa hipocrisia dos Estados Unidos, de se dizer que vai salvar uma população, enquanto internamente se massacra a sua própria população. Mas, porém, olha só que interessante, que seria também tema, talvez, para uma próxima conversa. E aí a gente pode pegar desde o subimperialismo, né? O que isso significa, que eu também não sou nenhum expert, mas também estudo um pouquinho. Qual que foi a participação brasileira na invasão da República Dominicana em 65?
O Brasil teve uma participação direta nisso, que era um país também que apresentava naquele momento uma alternativa ao colonialismo dos Estados Unidos, que queria também traçar, como ela coloca no texto, traçar o seu próprio caminho. Então houve um golpe contra um presidente, o Juan Bosch, né, que foi democraticamente eleito, houve um golpe contra ele na cara larga, e o Brasil teve uma participação. E aí é curioso que os soldados que foram lutar nessa invasão, depois de 50 anos eles estavam reivindicando o soldo que eles não receberam. Olha só. Eles não receberam o que falaram que o exército brasileiro ia pagar para eles mandar. Então, assim, é algo que eu também dou uma pincelada. Então, assim, a gente vê que os Estados Unidos, o Brasil teve uma participação como cachorro de guerra dos Estados Unidos. O Pinochet também enviou tropas nessa missão, em outras missões também em outros países do Caribe, que a gente também ainda desconhece o processo histórico. Mas a questão é que o processo, a revolução, o quadro que ela traz para a gente, só foi exitoso, só teve sucesso, porque soube concatenar as experiências, as referências de um passado, sem perder essa perspectiva desse passado, dessas figuras, e com uma crítica profunda da sociedade, sociedade capitalista, né? Da produção do capitalismo, da ciência do capitalismo. Isso que é mais importante, a gente entender, desses elementos. Houveram então momentos, claro, que foi marcada então por uma tragédia, entre uma disputa interna, entre um grupo que se achava que devia ter uma postura, que o governo popular devia ter uma postura mais radical, devia fazer uma aliança muito mais propensa com a China, naquele momento, uma aliança, um movimento mais alinhado com a China do que com a União Soviética, e que devia ser um governo que devia instaurar de fato uma revolução socialista. Por mais que teve elementos socialistas, mas a postura do Bishop era ainda manter alguns setores, diálogo com alguns setores dentro do capital ali, né, que existia ali. Não era de fato afugentar tudo, né, nesse processo. Então, assim, foi uma tragédia. E dessa tragédia, os Estados Unidos soube, em 81, já preparou uma campanha, já existiu uma operação militar em 81, e em 83 só consolidou com outra operação. Então, em 81 você tem a operação Ocean Venture, que já estava lá sondando, criando intriga, fomentando intriga dentro do governo. E em 83, quando houve de fato esse racha interno, foi aonde estourou. Então, assim, o grupo na qual o grupo que foi chamado de maoísta, né, que queria o aprofundamento das relações ali, queria o aprofundamento de um processo revolucionário via as ideias de Mao, ou via a China, né, ele tem os principais líderes desse movimento, dessa fração. Eles são responsáveis, então, pelo assassinato do Bishop, não só pelo assassinato do Bishop, mas, de fato, de todo o governo popular, da cúpula do governo popular. Jacqueline Kraft, que era ministra também da Educação, que teve um papel muito importante no governo revolucionário. Eles foram, e depois o general Austin, né, também era da milícia do governo popular, do exército popular. Eles foram levados para os Estados Unidos e cumpriram prisão. O Coward, Bernard Coward, eu não sei se ele qual foi agora, eu preciso dar uma retomada aqui. Eu não sei se ele está nos Estados Unidos ou se ele ainda está cumprindo pena. Mas parece que está cumprindo pena ainda. Mas o general Austin já morreu, mas também cumpriu uma pena de mais de 20 anos. Mas há quem diga que quem de fato executou não foram eles, que foram os Marines, que foram os soldados dos Estados Unidos. Então é uma coisa que ainda está
tem ainda, de vez, se você for pesquisar, você vai encontrar notícias que esse caso ainda rola. Ainda está de alguma maneira sempre aparece em algum jornal nos Estados Unidos ou tanto em Granada, né? Então, assim, isso que é interessante, concatenar as ideias para que de fato tenha uma transformação. Então, me parece que tanto o texto da Audre Lorde e a proposta dela vai além de uma questão só estética, né? Vai além disso. Sim, eu acho também interessante, já partindo mais pro final do texto mesmo, que lá no final ela fala também um pouco da importância que teve essas operações psicológicas, assim, né, nesse processo. Essa desmoralização não só do Bishop, como dos próprios militares acusados de executá-lo, né? Mas no sentido de criar uma confusão, assim, geral, né? Generalizada entre a população. Uhum. E ela fala de algumas mentiras, né? Que há alguns anos já os Estados Unidos acusavam falando que tinha cubanos atuando em Granada. E acho até engraçado que no final, meio irônico, né? Ela coloca de uma forma meio irônica, que falam que quem começou meio que tudo foram cubanos infiltrados. E ela fala, não, o relato aqui é de que o primeiro Marine caiu morto por um velho e seu filho que estava tirando de dentro de casa, tá ligado? E também o papel, acho que um debate que se tem muito hoje sobre fake news, né? Sobre essa articulação de mentiras com um propósito específico, algo coordenado, e também remonta a isso, né? Que ela fala em algum momento do texto que a população estava completamente confusa. Foi em algum momento alguém falou que o exército só abriu fogo porque uma parte da população tinha tomado alguma substância dada pelos soviéticos, aí começou a atirar em geral, tipo, indiscriminadamente, assim. Mas apesar de tudo isso, né, acho que eu inverti um pouco as coisas. Ela traz todas essas mentiras, esse caráter de criar uma confusão, né, dessas operações psicológicas, para no final falar, não, olha só, quem matou primeiro aqui foi a própria resistência popular legítima, e apesar de ter muita gente que abraçou essa ideia, ela cita até o relato, né, de um jovem, que ela fala, tem um jovem que diz que os Estados Unidos veio aqui para salvar, mas ele ainda não foi salvo, né? Tipo, muito pelo contrário, afundou o país no caos. Eu queria retomar uma outra ideia que ela traz também, duas ideias, que eu acho que é boa também de ser tratada. Que tem... Bom, eu acho que todo mundo... A gente já viu aquele meme que tem no Instagram lá de qual o país que os Estados Unidos invadiu no dia do seu nascimento, né? Pode crer. Isso ela traz, né? Ela relata ali o histórico de invasões dos Estados Unidos através da doutrina Monroe. Em 87, que foi o ano que eu nasci, curiosamente, não se tem nenhuma naquele meme, mas enfim, devia estar em vias de fato para alguma outra, né? Pode crer. Mas a questão que foi um lance que é muito interessante do processo revolucionários no Caribe e na América Latina, de forma geral, desde os anos, principalmente de 60, que foi o processo cubano, até os processos de Nicarágua e de El Salvador, Guatemala também, mas principalmente de Cuba, El Salvador e Nicarágua, foi a utilização do rádio como um instrumento revolucionário, propagar a revolução. Isso é algo muito que a gente tem que fazer um paralelo agora, que a ferramenta que a gente tem agora é a internet, não só ela. É isso que a gente está fazendo aqui, não só ela. Mas assim, ainda a televisão está aí, o rádio está aí e ainda tem a internet, que é a ferramenta que a gente vai precisar, que a gente já faz isso em alguma instância, e por mais que a gente, nesse momento, a gente esteja perdendo na história, mas vai ser a ferramenta que também a gente vai ter, que a gente usa para consolidar outras relações, né? Então, esse elemento eu acho que é muito importante, cara. Então, eles criaram uma das ferramentas que eles utilizaram para propagar os ideais revolucionários foi a construção de uma rádio chamada Granada Livre. Free Granada, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um panorama do que está acontecendo hoje nas redes sociais, né? Ou na internet de forma geral. Mas a gente
estamos aprendendo. Eu acredito que assim, a gente já melhorou um pouco, mas ainda é insuficiente para, de fato, vencer os nossos inimigos, assim, né? Não, pode crer. Não, acho que é isso, a gente tá no caminho, aí batendo cabeça às vezes, mas estamos indo. Eu acho que às vezes a gente vacila um pouco de disputar as coisas, sabe? Daí já saindo do texto, né, minha opinião pessoal, eu acho que a gente vacila muito nisso. Outro dia eu tava até falando disso com os camaradas, eu falei, mano, acho que a única coisa que a gente não consegue disputar é, sei lá, é um círculo branco com a suástica preta no meio, tá ligado? De resto, mano, nada é de ninguém, mano, tá ligado? Não é tipo, é igual tem essa coisa muito de atividade física, né? Um debate que tem, eu sou da UP, lá, os filiados da UP, uma discussão que tem muito dentro do partido. Inclusive eu tenho um texto lá no jornal A Verdade sobre isso que criou polêmica. Aí tem muita gente que fica, não, mas o ambiente, muita gente de direita, mas infelizmente é um ambiente que a gente tem pra treinar no momento. Aí por causa disso a gente vai jogar fora, tá ligado? Não dá, mano. Tem que disputar. Isso tem que ser disputado de alguma forma. Assim como tudo, na cultura, na religião. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi assim lendo o C.L.R. James é isso, né? No História da Revolta Pan-Africana, não sei se você chegou a ter contato com esse texto dele. Ele fala, mano, olha só, como o povo preto foi marginalizado dentro da política, sobretudo dentro da política institucional, a forma de organização se voltou para a cultura, para a religião. Isso não pode ser abandonado. O próprio Walter Rodney, né, ele tem um texto aí que, pelo amor de Deus, alguém traduz e publica esse livro no Brasil, que ele fala da experiência dele na Jamaica, né? E que ele, sim, com os raças de lá. E, inclusive, ele criou um vínculo tão forte com a galera lá que ele foi responsável por uma grande revolta no país quando ele saiu para ir para um evento no Canadá e o governo não deixou ele voltar. Que a galera chama de Rodney Riots, né? Tipo, os distúrbios de Rodney. Porque, mano, a galera foi pra rua e falou, como assim não vai deixar esse cara voltar? E é isso, mas, tipo, infelizmente, a gente às vezes ainda deixa a desejar, acho que nesse quesito de ter sangue no olho e apetite para disputar todos os espaços possíveis e disponíveis. Cara, mas assim, é lógico, a gente tem uma ferramenta a mais, não é a ferramenta, né? Por exemplo, eu ainda sou daqueles que, lendo um texto como esse e outros textos sobre os processos revolucionários na América Latina como um todo, eu ainda sou um entusiasta do que a gente também tem que estar no rádio. A gente também, se possível, na televisão. Então, é uma tarefa muito grande, né? Não, claro, até porque a gente tem essa ilusão aqui no Centro-Sul. Não dá pra se abandonar uma ferramenta. Não, a gente tem essa ilusão no Centro-Sul de que o nosso padrão de vida é o padrão de vida de todos os cantos do país, né? E não é. Lá no partido mesmo tem o jornal A Verdade que faz a questão de sempre ter o jornal físico, porque, mano, chega lá em comunidade ribeirinha que não tem acesso à internet, sabe? Tipo, que mal chega o rádio. E fora que é isso, mano, os caras também não estão nessa, não tem um monte de igreja neopentecostal aí que compra cadeia de rádio, que mantém jornal, sabe? Inclusive é até um argumento que a gente sempre usa, né? A galera fala, por que vocês têm jornal impresso? Fala, mano, enquanto a Universal tiver o deles, a gente vai ter o nosso também. Tá ligado? É isso. Mesmo. Por mais, a questão é aquilo, por mais que a gente tenha noção de que a gente tá perdendo, mas tá disputando, ponto. Entendeu? Agora a questão é não ter, né? Enfim, não fazer. Não ter e não disputar, aí que é foda. Então, assim, só concatenando mais uma questão, deixa eu só puxar essa questão novamente. Que de fato, então você tinha uma liderança popular, que era isso que a gente estava conversando no início, que era alguém que conversava com todo mundo, que era muito carismático, que tinha uma boa oratória, mas que em uma medida não quis romper até o fim com o antigo regime também. Ele rompeu bastante, o processo rompeu bastante coisa, mas não foi até o fim. Não foi um processo como Cuba, por mais que Cuba foi uma importante aliada. E tentava, dentro do cenário, dizer que a esperança granadina era uma esperança. Que a experiência granadina era uma experiência deles. Não era Cuba como satélite, como
Cuba, qual que era o papel de Cuba? Enviar o que ela sempre fez. Claro, foi até a mesma postura que Cuba teve em relação à União Soviética, né? Exato, exatamente. Então assim, a gente precisa entender essa parada, porque justamente são coisas que aparecem também no nosso processo. Então assim, era uma figura carismática, muito interessante, mas que também fez concessões. E por outro lado, você tinha um outro grupo que queria aprofundar e radicalizar alguns processos, mas que a maioria do grupo que se formou para tomar o poder entendia que não era aquele momento de se fazer aquilo, que ainda era um processo muito cedo, que ainda era muito cedo para se tomar determinadas opções, enfim, fazer determinadas opções. Então, assim, tudo isso fez parte dessa construção que tanto contribuiu, que veio do movimento negro, que foi uma revolução que surgiu do movimento negro popular, tomou um país, tomou uma realidade, construiu coisas significativas, porém teve essa tragédia no meio do caminho, né? Esse fato no meio do caminho, mas também assim estava à sombra do inimigo, né? Então muito mais difícil, né? Então assim, o inimigo também, os Estados Unidos e o capital, estava ali fomentando qualquer tipo de desavença para poder retomar novamente um país que assim, todo mundo fala é pequeno, é uma coisa muito insignificante, mas os Estados Unidos não abriu mão dessa experiência, assim como não abre mão de derrubar o embargo contra Cuba. Então, se o socialismo é uma experiência fracassada, por que isso? Então, por que tem tanto esse afã? Se é numa ilha que não vai dar certo, que tem tudo para dar errado, então por que tem embargo? Por que tem ainda hoje existe tanta barreira e um combate frontal mesmo ainda existente hoje? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. Sim, né? Tipo, dá até pra parafrasear aquele ditado antigo de que coitado do México, né? Tão perto de Deus, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né? Exatamente. Tipo isso, exatamente. Granada, a galera toda ali do Caribe sofre o mesmo dilema. Sim. Eu queria apresentar também, se bem que vai ser áudio, né? Mano, é só áudio, mas fala o nome aí que a galera procura depois. Mas eu queria deixar aqui uma bibliografia. Eu vou pedir desculpa primeiro pela limitação, né? Porque, assim, são os autores que eu consegui achar nas línguas que eu consigo ler, né? Em alguma coisa, né? Então, assim, em português, a gente consegue encontrar alguma coisa sobre o processo revolucionário. Na estante virtual tem um livro de eu acho que ele é um repórter. Nossa, agora eu vacilei, não sei o que o cara é, o autor do livro. Acho que ele é um repórter. Chama Newton Santos. Ele escreveu um livro chamado Granada. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Quando existem condições, tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. Socialism is an integral part building social justice on this planet. L'unité sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Et nous sommes décidés à lutter, nous gagnons. Pequeno Povo que se resolveu libertar-se, do Newton Santos, da editora Ediplan. Tem ainda alguns exemplares lá na estante virtual, ou algum outro sebo que vocês encontrarem. Não é um livro caro, custa aí na faixa aí de uns R$15. E aí tem um outro livro de um assunto paralelo que a gente falou, que é a invasão de Santo Domingo, né, que é a invasão da República Dominicana, que chama Invasão Brasileira de 65 e a Guerra de Santo Domingo, do Raimundo Caruso. Também vale a pena dar uma olhada. E aí, alguns livros basilares, assim, que
E eu encontrei no estante virtual também esse, que são os discursos escolhidos do Maurício Bishop, só que ele está em espanhol, que foi editado na Casa das Américas. E o livro que eu também encontrei na estante, né, que é do Juan Bosch, que é Cristóvão Colombo, e de Cristóvão Colombo a Fidel Castro, Caribe, Fronteira Imperial. E esse livro, eu acredito que ele não tenha no Brasil, mas é possível encontrar em PDF, claro. Todos esses são possíveis encontrar em PDF. É o livro do Pierre Charles, Gerard Pierre Charles, que é o investigador haitiano, e da Suzy Castor também. Eles dois produziram muito sobre esse assunto, que é o Pensamento Sociopolítico Moderno no Caribe. Esse livro também assim, é um mapa para a gente poder entender um pouco os sujeitos, enfim, os processos no Caribe e na América Latina como um todo, assim, né? Então foi daí que eu também estou pegando um pouco das informações e me atentando mais sobre América Latina e Caribe. Pô, da hora demais, mano. Muito boa aí a bibliografia. Já deixo um gancho aí para além da Audre Lorde, que vou reforçar aqui, temos que ler Audre Lorde, principalmente esse livro A Irmã Outsider, é muito, muito bom. Fica aí também as dicas do camarada Paulo. Paulo, queria agradecer demais aí sua presença. Gostei bastante aí da nossa conversa. Acho que abre aí um flanco aí pra galera pesquisar mais, se atentar mais sobre o processo revolucionário em Granada. Aqui também confesso que eu não sabia muita coisa. Havia ouvido falar de uma coisa ou outra, mas mais nessa perspectiva da intervenção dos Estados Unidos e não tanto do que o governo revolucionário havia feito de fato. Então, mano, brigadão. Queria que você falasse aí pra galera onde acompanhar seu trabalho, seja de pesquisa ou seja do rolê do samba. Fala aí das redes e tal, como apoiar também. Pô, mano, queria agradecer pela confiança aí, né? Como eu disse de início, né? É só um fermento, né, pra gente discutir, né? Não sou um especialista no assunto, né? Queria poder trazer mais dados, mas enfim, esse daí foi os possíveis agora para nossa conversa. E agradecer mesmo, né, pela oportunidade aí, Pedro. Pô, massa demais. Eu acho que é um assunto que tem que estar no nosso radar, né? Tem algumas matérias publicadas, né, no Jacobin, na revista lá na Jacobin, né? Tem uma matéria publicada, tem algumas coisas em português já sendo traduzidas, tem algumas coisas que já estão acontecendo, beleza. A gente já fica um pouco mais contente. Bom, e no mais, assim, como eu falei no início, a gente tem o nosso grupo também, né, de música popular, de samba, chama Não Tô de Bobeira, aqui na Fronteira. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, busca a gente lá no Instagram, Não Tô de Bobeira. E do trabalho, acho que lá no meu Instagram mesmo. Uma das coisas que eu vou colocando lá. Meu Instagram é @mauá1987. E aí tem algumas curiosidades lá que a gente vai botando, trabalhando lá pro Zuckerberg, né? Puta merda, né? Foda. A gente vai tentando traficar a informação do jeito que dá com a ferramenta que a gente tem, até construir a nossa. Então é isso, Pedrão. Queria agradecer e é isso. Só colocar um assunto no radar para as pessoas aí que tiver interesse e se aprofundar. No que a gente puder somar, de repente você pode colocar meu e-mail também aí. Enfim. Já fala aí, mano, pra galera. Eu coloco na descrição, mas já fala aí de qual que é o seu e-mail. O meu e-mail eu vou falar assim, Paulo, na verdade o meu e-mail é assim, tem que explicar um pouco, assim. É Paulo, mas é Paulo primeiro escrito ao contrário, então Oluwape, Aulo, 1987, @gmail.com. Então isso. É Oluwape, Aulo, 1987, beleza? Quem quiser alguma coisa, uma dica de site, porque tem bastante coisa na internet de imagens, fotografias, né? Que eu consigo encontrar nos arquivos também, da Biblioteca dos Estados Unidos, do Congresso, enfim, LibGen, um monte de coisa, Anas Archive, tem coisas pra caramba aí que a gente pode fuçar.
Da hora demais. Valeu mais uma vez. Queria agradecer aí a você que chegou até o final desse episódio. Reforçar aí o pedido. Se puder, seguir a gente lá no Instagram, @marxismo periférico. Curtir nossas postagens, compartilhar, mandar pra geral. Também curtir, comentar aí no YouTube. Fazer esse ritual de sacrifício ao Deus algoritmo, né? E também avaliar a gente lá no Spotify e mandar pra geral esse episódio. E se as coisas estiverem boas aí, estiver na disposição de tirar os escorpião do bolso, manda aí uma contribuição pro nosso Pix. A chave é o e-mail marxismoperiférico@gmail.com, beleza? Então ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, brigadão aí. Venceremos. Teremos, tamo junto.